Campo harmônico. Muita gente já ouviu falar desse termo. Usam, porém não sabem de nada, nem como funciona. É normal que muitos músicos daqui do Brasil não estudem de modo aprofundado acerca dessas questões teóricas que norteiam sobre intervalo, formação de acorde e a própria construção do campo harmônico. Se você faz parte desse grupo que não entende campo harmônico de modo um pouco mais aprofundado, estudou superficialmente, quer entender como é que funciona, então eu recomendo que você assista o vídeo até o final. Enfim, bem-vindo ao segundo episódio do quadro Mini Aula com William Souza. Vamos nessa? Campo harmônico. O seu conceito é basicamente todas as formações de acordes possíveis com as notas de uma determinada escala. Ou seja, você vai estruturar todas as formações de acordes que são possíveis, seja acordes quartais, acordes triádicos, clusters, enfim, utilizando somente as notas de uma determinada escala. Por exemplo, o campo harmônico de Dó maior é feito apenas com as notas da escala de Dó maior. O de Ré maior, a mesma coisa, e por aí vai. Entenda, por exemplo, que campo harmônico é diferente de centro tonal. O centro tonal ele é um pouco mais abrangente do que o campo harmônico. Enquanto que um se limita apenas às notas de uma determinada escala, o centro tonal ele expande um pouco mais, utilizando, por exemplo, recursos de tonicização e cadências de dominantes secundárias, por aí vai, que vão abranger notas que não faz parte do campo harmônico, todavia convergem para um centro tonal, ok? Para a elaboração do campo harmônico, você tem que entender como é que funciona a estrutura da determinada escala, por exemplo, a de Dó maior, onde basicamente eu tenho as configurações de tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom. Em outras palavras, todos os graus em relação ao primeiro são maiores ou justos, ok? A partir disso aí é importante entender que a construção do campo harmônico se dá pela concepção das formações dos acordes triadicamente, ou seja, os acordes são feitos de terças sobrepostas, seja ele tríade ou tétrade. A partir disso aí é o que vai dar seguimento para a construção de campo harmônico. Como é que se daria, por exemplo, a construção do campo harmônico de Dó maior? Eu elaboro a escala de Dó maior e a partir disso aí eu vou construindo os acordes em terças sobrepostas de cada grau pertencente a essa escala. Por exemplo, construindo a partir do primeiro grau, que é Dó. Quem é a terça de Dó? Mi. Quem é a terça de Mi? Sol. Isso falando de tríade. Segundo grau, quem é a terça de Ré? Fá. Terça de Fá? Lá. Terceiro grau, terça de Mi? Sol. Terça de Sol? Si. Ou seja, basicamente a concepção da construção do campo harmônico se dá por acordes de terças sobrepostas de cada grau, utilizando somente as notas da escala escolhida, ok? E a partir disso aí, depois que você montou todos os acordes, aí é hora de classificar. Por exemplo, eu montei a tríade de Dó, Dó, Mi, Sol. Que acorde é esse? Dó maior. Ré, Fá natural e Lá. Que acorde é esse? Ré menor. Mi, que é o terceiro grau de Dó. Mi, Sol, Si. Que acorde é esse? Mi menor. E por aí vai. É importante para poder montar o campo harmônico entender como é que funciona a estrutura de um acorde. Maior, menor, diminuto, aumentado, por aí vai. Ok? A partir das classificações dos acordes, tem-se então a estrutura, por exemplo, numa escala maior, que o primeiro grau, o acorde é menor. Opa, perdão. Vamos lá. O primeiro grau, o acorde é maior, o segundo é menor, a terça é menor, a quarta maior, quinta maior, sexta menor,
sétima, a tríade é diminuta. Agora, se for tetracorde, primeiro grau maior que sétima maior, segundo menor que sétima menor, terceiro grau menor que sétima menor e por aí vai. E quando chega no sétimo, você vai ouvir falar de um acorde chamado meio diminuto. E a diferença de um meio diminuto para um diminuto, isso é assunto para outro vídeo. Ok? Tchau! Obrigado por assistir até aqui. Se foi interessante para você, salva, curte, compartilha. Compartilha com aquele teu colega que tem muita dificuldade nisso e estudou muito pouco. Ok? Um beijão para vocês!